Nós temos, no nosso padrão de pensamento como que Deus vai fazer. A nossa natureza humana, ela se pergunta, como é que Deus vai fazer? Mas se nós, que somos descendência dessa linhagem pura santa, e nós olharmos desde Abraão, o pai da fé, nós vamos entender que Deus é um Deus que trabalha com finalidades. Não é como Deus vai fazer, qual é o propósito para o qual Deus me trouxe aqui. Não é nós olharmos e queremos entender, é sabermos qual é o propósito de Deus em nos reunir. Qual foi o propósito de Deus em nos chamar? Qual é o propósito de Deus, a finalidade de Deus para fazer todas as coisas acontecerem? Amém, queridos? Jesus disse que nós devemos doutrinar o nosso pensamento. E muito mais do que dizer, Ele nos deu autoridade para doutrinarmos os nossos pensamentos. Nós somos cingidos de tamanho poder que, se afligido por maus pensamentos, se perseguidos por demônios, se setas do maligno lançado contra a nossa mente começar a nos afligir, querer nos levar para as obras da carne. E quando eu falo obras da carne, nós somos rápidos em pensar em promiscuidades. E não é, queridos? Uma coisa que está assolando, judiando, é a ansiedade. Nós ganhamos do Senhor Jesus poder para, doutrinando o nosso pensamento, proferindo a palavra, o verbo vivo, a manifestação do unigênito de Deus, que é Jesus, a palavra que sai da minha e da sua boca. Esses pensamentos são banidos. Faça um teste. Ele diz, se nós pedir para Ele, Ele diz, pedir se vos será dado. Se nós pedir a paz que Ele tem para dar, nós sentiremos essa paz. Eu vivo. Toma teu assento um minutinho, querido, descansadamente. Grato pela minha família. Vê que a minha família é bem, como se diz, estruturada. Não, nós também vivemos a guerra. A fé é uma guerra, queridos. E o inimigo de todas as formas luta para que... Eu sei que os irmãos cotidianamente, e quem sabe culto pós culto, os irmãos escutam isso. Que o inimigo luta para destruir as nossas famílias. E quando ele consegue, pastor, destruir uma família, o inferno conquistou uma grande vitória. Quando nós perdemos uma família, nós sofremos uma grande derrota. Nós temos que vigilantemente orarmos sem cessar. Jesus disse isso. Nós temos que ir sensibilizados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos esse direito, nós ganhamos esse direito de olhar e compreender os nossos irmãos. Sensibilizados e rendidos ao Espírito Santo, queridos, nós vamos sentir o amor de Deus. Quando nós buscamos poder de Deus na oração, o inimigo se levanta contra nós. Quando nós buscamos uma intimidade com Deus, nós entramos no que diz o Salmo 91, aquele que se refugia no esconderijo secreto do Altíssimo, busca para si pouso sobre a própria sombra do Todo-Poderoso. Sob é embaixo. Intimidade com Deus nos leva para o refúgio secreto. A oração se manifesta em mim e em você o poder de Deus. Amém? Mas para nós termos esse poder de Deus, nós temos que, como corpo de Cristo, estar bem harmonizados. Nós não podemos entrar na congregação dos santos e dar um paz do Senhor mal a mal. Sabe por que eu estou falando isso? Eu falo isso com toda a liberdade, porque o pastor, quando eu venho aqui,
é sobremodo toda a atenção, ele é cheio de atenção. E eu vejo que com os irmãos ele é assim também. Então os irmãos têm um modelo para seguir. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Amados, eu não estou repreendendo ninguém. Eu só estou passando o que eu me esforço para viver. Quando nós vamos trabalhar, veja quantas pessoas você olha dentro dos olhos. Você dá bom dia. Mas digo bom dia de verdade mesmo, né? Bom dia para os nossos vizinhos. Essa, queridos, é o princípio da obra de Deus na face desta terra. É o que eu e você conseguimos ver. São ações que partem de mim e de você. É onde a glória do Senhor Jesus Cristo vai se manifestar. Porque ela é presente. Deus não está aqui para fazer milagres. Deus está em todos os lugares para manifestar os milagres. A palavra diz que a terra e a plenitude da terra pertence ao Senhor nosso Deus. Nosso inimigo não tem mais nada. Nada. Você pode viver descansadamente. Eu estava escutando uma ministração que o meu filho fez hoje. Ele disse: a vida é uma festa. A vida é uma festa. E uma festa de bodas. Casamento que Jesus foi. Casamento, ele entrou com toda a providência. O princípio da alegria se manifestou quando Jesus transformou aquela água em vinho. E ele não parou mais de manifestar os milagres de Deus na minha e na sua vida. Não parou mais. Mas nós temos que pedir. Nós não devemos andar catisbaixo. Nós não temos que aceitar a afronta do inimigo. Nós temos poder no nome de Jesus para combater o inimigo com orações, com súplicas, intimidade com Deus. Amém, amados? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Aleluia. Capítulo 21 do Evangelho de João. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Capítulo 21, versículo 15. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Posso ler? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Toma o teu assento. Amados, nós, por vezes, entramos numa ministração de boa educação. E a Bíblia condiz com isso. A Bíblia, ela nos educa realmente.
ela nos ensina a vivermos um padrão de vida, de comportamento positivo e operante, mas jamais um padrão de vida de triunfalismos. Nem sempre as coisas vão caminhar a 80, 100 por hora, não. Nós olhando, a gente vê que nosso Deus, Ele sonda os nossos corações. O nosso Deus, Ele sonda muito mais do que eu e você conseguimos entender, porque nós olhando a gente diz o coração, mas o que é o nosso coração? Senão um lugar no mais íntimo do nosso ser, cheio de escuridão. Existem tantas coisas dentro de nós, que nós analisando, nós não conseguimos conhecer realmente quem somos. Se nós, cheios de coragem e rendidos ao Espírito Santo, pedirmos para que a luz entre e resplandeça, aleluia, dentro de nós, nós enxergaremos coisas na nossa natureza, que nós vamos nos encher ou de remorso ou de arrependimento. De remorso quando nós pedimos perdão e continuamos fazendo, e de arrependimento quando nós pedimos perdão e suplicamos a Deus que Ele nos cinja de força, de poder e de autoridade para não praticarmos mais. Quando a luz do Evangelho, ela resplandece dentro de nós, e nós começamos a pôr na balança quem somos na nossa natureza humana, e quem é o autor e o consumador da fé, quem é o verbo vivo, nosso Senhor Jesus Cristo, nós, chamados por Ele, tocado pelo Espírito dEle, ganhado a fé viva que Ele planta no nosso coração, nós começamos a nos inclinar para fazer uma obra decente, uma obra de bondade. Nós queremos, a nossa natureza deseja querer se assemelhar com Ele. E nós começamos a sofrer então os percalços, como Deus olhando para Jó, que o irmão leu. Deus olhou para o coração de Jó, e eu não tenho medo de dizer essa palavra. Deus olhou para o coração de Jó, um homem cheio de boas obras, mas Jó não tinha intimidade com Deus. Jó não conhecia Deus realmente. A prova é que Jó disse: eu te conhecia de ouvir falar. Quando nós começamos a olhar as experiências que os nossos irmãos estão ganhando, estão vivendo, não tem valor para nós, queridos. Sabe por que não tem valor para nós? Porque o dia que nós nos apresentarmos diante do nosso Deus, e nós vamos apresentar a obra do pastor, não adianta, nós temos que apresentar as obras para a qual eu e você nascemos nesta terra para fazer. E isso eu vou usar a palavra incógnita. O que é isso? É uma equação que eu e você não conseguimos, nós sabemos montar, mas fica uma brecha nesse meio. Fica algo que eu e você não conseguimos entender, fica algo que eu e você não conhecemos, o que nos leva a querer buscar a Deus. E aí eu falo do pensamento, da forma de pensamento greco-romana. Nós começamos a querer buscar a Deus, nós começamos a querer entender Deus, nós queremos começar a saber o que Deus realmente está fazendo, e isso não cabe a mim e a você. O que cabe a mim e a você é fazer o que Jó fez, questionou com Deus, mas ele tinha, não conhecendo, mas ele tinha uma intimidade com Deus, por causa das obras que ele fazia, por causa do modo como ele vivia. A palavra diz que esse Jó aconselhava para bem, esse Jó alcançava e ajudava, esse Jó edificava a vida das pessoas, mas Deus queria muito mais dele. Deus queria se dar a conhecer, e para mim e para você é a mesma coisa. Deus quer se dar a conhecer, Deus quer que nós cheguemos a um estado, aleluia, que nós olhando para o nosso irmão, nós enxerguemos a presença manifestada dele na vida das pessoas.
E todas as pessoas têm a presença desse Deus, porque a palavra diz: no princípio somos conhecedores, soprou o fôlego de vida nas narinas do boneco. Todo ser que respira tem a presença do nosso Deus, e a intimidade, a rendição da nossa pessoa para o nosso Deus nos coloca nessa situação de vivermos diante do trono do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo sonda o coração nosso, sonda o coração de Deus, nos consola e nos leva diante de Deus. Aqui eu quero entrar na palavra. Nós conhecemos a vida desse Pedro, nós sabemos que Deus escolheu ele, nós sabemos que passando chamou ele, e que ele prontamente obedeceu. Era um homem decidido, era um homem que se achava preparado, era um homem que dizia: eu vou e pronto. A palavra testifica isso dele. Só que Pedro vivia também a natureza humana. Pedro era um valente nas suas próprias concepções. Ele era, vou dizer, adiantado. Ele buscava fazer as coisas. Lembra que eu disse, nós buscarmos a Deus? Não, queridos, melhor é que, ficando nós parados, chamamos por Ele e Ele vem e se manifesta e começa a nos guiar. A palavra, o Senhor Jesus Cristo disse: o Espírito Santo consola e dirige para a verdade, coloca nós no caminho, ensina nós a entrar pela porta estreita, embora sabemos que essa porta estreita é o Senhor Jesus Cristo, mas nós não conseguimos pelos nossos próprios meios, pelo nosso intelecto humano, entrarmos por essa porta estreita, porque Jesus Cristo, para a humanidade, na grande maioria dos que ainda não chamados, ou que não ouviram o chamado, ou que ainda não foram ministrados pela palavra do poder da vida, não o conhecem. Talvez conheçam um Jesus Cristo histórico, mas eu e você não podemos ficar nessa condição de um Jesus Cristo histórico. Nós temos que entender que Jesus Cristo é a palavra que sai da minha e da sua boca. O apóstolo Paulo, conhecedor disso, ele disse: na tua língua, na nossa língua, está o poder da vida e da morte. E esse Pedro era um homem que tinha lá seus conhecimentos e que estava pronto a servir o Senhor Jesus Cristo, e sabemos que ele tomou várias atitudes que não condiziam com a manifestação da plenitude de Deus na vida do homem Jesus. A palavra diz que Jesus era uma expressão do amor sublime, era um homem que estava sempre com mão estendida, um homem que sabia e conhecendo a mente de Deus, estava sempre perdoando e edificando. O testemunho de Jesus, nós olhando para a samaritana, e você olha para a samaritana e vê que ele, encontrando com ela era uma equivocada. Ela era uma equivocada, ela achava que era só naquele lugar que tinha que orar. Ele dizia: é daqui, e eles dizem que é de lá. Da onde é? Queridos, um encontro com Jesus faz nós entendermos como ela entendeu quando Jesus Cristo disse: Ele busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E se você parar para pensar, querido, o que é espírito e verdade? Pergunte para si mesmo: o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Se sabemos que o Espírito é o fôlego da nossa vida e que Jesus Cristo é a verdade, e se nós não humilharmos esta palavra, não chegaremos à plena revelação desta verdade. O apóstolo Paulo chegou a dizer: existem aqueles que procuram conhecer a verdade e não chegam ao pleno conhecimento. E esse Pedro estava nessa condição, queridos. Jesus chegou a chamar ele de Satanás, e está escrito quando ele disse para Jesus, todo cheio de bondade: não vai para Jerusalém, não vai para lá porque eles querem te matar. Jesus disse assim: para trás de mim, Satanás, você para mim é uma causa de tropeço. Mas tem um pequeno detalhe, queridos: Pedro já tinha sido um pouco doutrinado, e ele já tinha uma confiança de outras palavras que Jesus tinha dito para ele. Pergunto para você: quantas palavras Jesus já falou com você na congregação dos santos?
E às vezes nós queremos ser esquecidiços. E às vezes começa uma tempestade. E nós achamos muito lindo dizer assim: está no barco, deu a tempestade, e fica no barco porque Jesus está no barco. Só que na hora da tempestade, se nós não tivermos raízes em Jesus, se nós não estivermos rendidos ao Senhor Jesus, se nós não tivermos um testemunho do que Ele já fez na nossa vida, nós perecemos. Mais que isso, se nós estando bem colocados, vivendo a paz que o Senhor Jesus dá, a bonança que o Espírito Santo dá, em determinadas épocas da nossa vida, e nós não olhar para aquele irmão que está na tempestade, e ele vai sair lá para fora, queridos, vai ser muito mais difícil nós nos atirarmos mar adentro para ir buscar alguém na tempestade. O que nós devemos fazer? Jesus disse assim: o bom pastor, e quando eu digo bom pastor, eu não me refiro ao homem, eu digo ao cabeça da igreja. O bom pastor, ele fica vigiando, ele fica cuidando. E sabe como Jesus Cristo vai cuidar, amados? Ele vai cuidar quando nós orarmos para Ele. E quando nós já tivermos a intimidade e entrarmos na oração. E Ele disse assim: vai lá em tal lugar, vai lá na rua direita, Ele está orando lá, Ele vai te dizer o que fazer. Sim ou não? Não foi assim que vieram da Macedônia buscar o Pedro? É assim que é, amados. Quando nós estivermos sozinhos e nós começamos a suplicar e parece que os céus estão fechados, se nós buscarmos conhecer e nós pedir, Espírito de Deus, desperta intercessores para me ajudar nesta batalha, querido, você não precisa estar de corpo presente, porque o Espírito do nosso Deus, Ele é onisciente, Ele está em todos os lugares, e nós temos que ter essa habilidade de batalha, nós temos que ter essa habilidade de guerra, porque a fé é uma guerra, a nossa fé guerreia contra as potestades malignas que estão matando pessoas a varrer neste mundo. É uma ceifa de pessoas que estão descendo para o inferno. E nós não somos culpados, tudo bem, mas se nós tivermos intimidade, o amor vai crescer, vai se expandir, e nós vamos ir buscar essas pessoas. E nós vamos ir voluntariamente, não vai ser um sobrepeso não, vai ser uma obra voluntária, uma obra de amor, uma obra cheia de força, de poder, uma obra cheia de alegria, uma obra com todas as virtudes do fruto operando. Mas nós temos que continuar caminhando como Pedro. Aonde Pedro ganhou a intimidade? Pedro ganhou a intimidade quando, depois de negado o Senhor Jesus, Jesus chamou ele, e por 2 vezes: tu me ama. Eu estava comentando hoje, quem sabe até de cabeça baixa, o Pedro estava envergonhadão lá, e Jesus disse: tu me ama, Pedro? Claro que eu te amo, claro que eu te amo. Só quando Jesus perguntou a 3ª vez, a palavra diz o quê? Entristeceu-se ele. Eu vou conjecturar, quem sabe ele olhou para os olhos de Jesus e viu aqueles olhos mansos pousados sobre ele, porque a palavra diz que os olhos do Senhor Jesus pousavam cheios de mansidão, ele era manso e humilde de coração. Quem sabe se Pedro deu com aqueles par de olhos mansos olhando para ele, e Pedro disse assim: tu sabe todas as coisas. Ele reconheceu quem é o Senhor nosso Deus, ele saiu das conjecturas como é que Deus vai fazer, como é que vai me perdoar, como é que eu vou ser transformado. Ele disse: tu sabe todas as coisas. Essa é a obra, o princípio da boa obra que eu e você devemos executar na nossa própria vida, é reconhecer que o Espírito Santo sabe todas as coisas ao seu e ao meu respeito.
E foi nesse momento que o Pedro transcendeu, foi nesse momento que o Pedro se propôs a orar, foi nesse momento que o Pedro saiu das próprias concepções dele, que ele não queria mais espada, que ele obedeceu, que Jesus disse assim: fica aqui esperando. Fica aqui esperando. Ele já tinha uma intimidade, ele já tinha voltado a ouvir a voz de Cristo, a fé dele já tinha sido vivificada novamente, já tinha saído da concepção dele: eu neguei, eu falhei, eu não presto, eu não vou nada, eu não valho nada, porque eu não tenho força em mim, eu não tenho firmeza em mim, eu não tenho raiz em mim. Ele entendeu que, rendendo-se à autoridade, reconhecendo o Senhor Jesus, tu sabes todas as coisas. E aí ele principiou esta boa obra. Nós somos chamados. Quantas profecias saem de cima do altar, quantas profecias de pé de ouvido que vêm a nós. Deus tem uma obra, Deus quer isso, e testemunha no nosso espírito, e nós sabemos, aleluia, que Deus está falando com nós na boca daquele profeta, mas não acontece, queridos. Por quê? Porque nós começamos a negligenciar. Deus levanta outro? Não, querido. Não, Deus não tira o seu lugar para colocar outro, não. Ele fica esperando, ele fica chamando. Quantas vezes estamos sentados, e eu sou um testemunho vivo disso, de estar sentado, de estar olhando uma televisão, e eu preciso ir orar. Sabe quando passa esse pensamento, eu preciso ir orar? Se você tiver sensibilidade para buscar, saiba que é o Espírito Santo convidando você para ir orar. Jamais um demônio, jamais a nossa natureza humana vai querer orar, jamais um demônio vai querer que nós busquemos a presença de Deus. Jamais, amados. É o Espírito Santo que nos chama para nos construir, para que a glória de Deus se manifeste, como disse o Senhor Jesus Cristo, quando intercedeu por mim e por você. Lembra o que ele disse? Todos aqueles que haverão de crer ainda, ele disse: agora glorifica, põe a tua glória sobre mim. Aleluia. E ele diz assim: e eu ponho essa glória sobre aqueles que creem. Está escrito na palavra que a glória de Deus repousa sobre mim e sobre você. Aleluia. Nós não andamos desamparados, nós não andamos buscando adivinhações. Existe a brecha que eu e você não conhecemos, e essa brecha é que nós, suplicando a Deus, Ele venha esclarecer, Ele venha lançar a luz da sua face, aleluia, no nosso coração, na nossa mente, para que nós entendamos que Ele é o princípio e o meio e o fim. E quando nós fizer, nós entendermos isso, querido, Ele vai fazer mais, Ele vai fazer eu e você viver isso. Nós vamos viver esta festa, nós vamos viver, como disse o meu filho hoje, a nossa vida é uma festa, queridos. É uma festa. Basta que nós coloquemos os nossos olhos em Cristo Jesus, sabendo que Ele, aleluia, foi morto por mim e por você, sabendo que Ele foi crucificado por mim e por você, mas Ele foi ressuscitado, amados, por mim e por você. É o que há de mais glorioso. Dia desses eu fiquei tão assustado, eu não entendia, eu era como muitos que estavam passando rápido por cima. Quem matou Jesus? Foi os judeus, foi os romanos. Que diz na palavra? Deus matou o Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus matou Ele por causa dos nossos pecados. Isaías 53 diz lá: agradou a Deus moê-lo. Deus matou o próprio Filho para que se cravasse os nossos pecados naquela cruz, fosse pago e esquecido. Sabe o que é isso? Pago e esquecido.
fraco e esquecido. Ressuscitou ele cheio de vida, de glória e de glória, porque diz que o corpo dele já não era aquele corpo daquele homem franzino, não, era um corpo cheio de glória, era um corpo que quando entrou pela parede, não entrou pela porta. E quando o apóstolo lá, o Tomé perguntou assim: mas espera aí, se é você mesmo, deixa eu ver, ele mostrou, está aqui. Ele disse, e ainda comeu com eles, disse: um espírito pode comer um corpo cheio de glória. Sabe o que nos espera nele, queridos? Sabe o que nos espera nele? Não é sacrifício, não é sacrifício e sofrimento. O que nos espera nele é que nós nos entregamos, crendo, essa glória se manifeste, porque ela já está aqui, essa glória, porque Deus já está neste lugar aqui. Ele está para curar, Ele está para ensinar, Ele está para que você abra os seus lábios e Ele traga aquele que está lá fora, pelo qual você está sofrendo, queridos. É por isso que eu e você estamos aqui, é por isso que Ele traz uns para dizer o que quer, para que você vá e fale lá fora e traga outros. Aleluia! Para que eu e você testemunhemos do que Ele está fazendo na nossa vida, da construção que Ele está edificando na nossa vida, de como Ele assentou a nossa compreensão sobre a rocha viva que Ele é. E às vezes nós olhamos a nossa vida e nós achamos a nossa vida sem sentido. Estamos tão fartos e tão cheios de tantas coisas, de distrações, que a nossa vida se torna sem sentido. Amados, eu e você que confessamos o Senhor Jesus Cristo naquele dia que nós estávamos tristes, desesperados, perdidos, quando não víamos mais solução para nada, quando nada mais dava certo, e a palavra tocou na nossa alma. É isso que aconteceu. E a esperança que foi vivificada na nossa alma, nós escutando a palavra, escutando os louvores, diz assim: mas existe uma esperança, existe uma solução, esse Jesus é a solução. Foi assim ou não foi? Não era assim que estávamos? Naquele dia que eu e você dizemos: Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador, naquele dia eu e você fomos tirados do curso da perdição do mundo. Naquele dia foi tirado de nós os nossos quereres. Então, se nós estamos buscando distrações no mundo, saiba que nós estamos de acordo com Belial. Sabe que nós estamos num ato de rebeldia. Mas eu estou distraído e descuidado? Não, nós estamos sendo rebeldes, porque nesta congregação, e eu tenho observado, eu tenho visto os vídeos que tem me mandado, nesta congregação é ensinado palavra, conforme está escrito no livro da vida. Então nesta congregação é muito fácil nós aprendermos a caminharmos, a entrarmos pela porta estreita. É fácil quando somos bem ensinados. Jesus disse, na palavra está, ela fala de mim, as escrituras falam de mim. Ele chegou a dizer para aqueles homens desviados lá, que Deus endureceu o coração deles, para que eu e você tivéssemos a oportunidade. Ele diz: vocês cuidam que nas escrituras vocês vão ganhar a vida. E é verdade, mas as escrituras falam de mim. Então veja que quando Pedro pousou os olhos em Jesus, que se abriu os olhos dele, que realmente ele se converteu, que ele entendeu que Jesus tinha um chamado para ele: apacentar o rebanho, cuidar das pessoas, zelar pela vida das pessoas,
que estava pousando sobre os seus ombros, e tantos quantos aqueles que creem no Senhor Jesus, a responsabilidade do zelo pelas almas. Ele aceitou Jesus nesse dia verdadeiramente, quando ele reconheceu: o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. E quando nós entendemos que Ele sabe todas as coisas, nós entramos num caminho tão privilegiado. É um caminho estreito. Nosso pensamento grego quer fazer pensar que nós vamos andar espremido. É por isso que existe tanto crente de cara fechada. Cara fechada não é sinal de seriedade, não. Cara fechada é sinal de gente emburrada. Se você treinar e se olhar no espelho, e nós temos esse direito, e você se olhar no espelho e você fazer, não é o meu caso, mas você fazer uma cara bonita para você mesmo no espelho, experimenta fazer. A maioria de nós aqui entra, penteia o cabelo, e como diz a palavra, nós saímos aqui e nem lembramos mais do nosso rosto. Mas se nós treinarmos de ter um rosto igual o sorriso daquela irmã lá, olhem para ela lá, olha lá para ela, queridos, não precisa tanto, irmã, era menos como estava antes. Você entendeu? Ela estava com uma expressão tranquila. E se nós andarmos com essa expressão tranquila, as pessoas vão olhar e vão ver que existe algo diferente que os crentes falam. Quando nós agirmos moderadamente, eles vão vir e vão ser curiosos, porque são agitados, porque são bandeiras loucas sopradas por ventanias, pessoas sofrendo que não dominam o próprio pensamento, pessoas que dizem: eu vou relaxar um pouquinho e vai assistir uma televisão cheio de coisas degradantes. É isso que eles têm para eles, filmes de guerra. Eu não condeno essas coisas, eu estou falando que eles olham sem entendimento, eles olham sem piscar, a alma deles sofre todo aquele bombardeio. Não é que eles vão se tornar assassinos, a alma deles vai sofrer aquilo ali. Mas quando eles chegarem em mim e você, e nós doutrinados pela palavra da verdade, suplicando mansidão para o Senhor Jesus Cristo, eu peço para Ele, queridos, eu peço para eles, mas por favor, faz de mim um homem manso e humilde. Manso e humilde. Manso e humilde. Manso e humilde. Ele entrou na casa de Lázaro. Diz que eles, ontem eu ouvi, diz que eles eram dono de uma aldeia. Lázaro, a Maria e a Marta, eles eram muito ricos, e Jesus entrava na casa deles, e a Marta toda atarefada queria servir, e a Maria também queria servir, só que Maria queria servir com mais integridade. Ela ouvia o que Jesus fala, e eu e você, sabendo que esse Deus é onipresente, nós também ouvimos o que Ele fala onde nós estivermos. Se você levantar de manhã e disser assim: me dê coisas que eu vivo, me dê a oportunidade de falar para alguém do Evangelho, Ele faz acontecer. Ele faz acontecer. Eu contei muitas batalhas perdidas, amados. Eu contei guerra perdida, mas eu não deixei de suplicar. E eu não mereço. Mas Ele trouxe de volta coisas que para mim são muito valiosas. Pessoas que para mim são valiosas. Ele trouxe de volta, porque eu supliquei. Quando eu parei de bater no peito
quando eu parei de agir, de querer agir com a minha autoridade humana, quando eu comecei a pedir, faz de mim um homem manso e humilde de coração, e ele começa uma construção, e começa a mudar tanta coisa, aí começa a ficar tão difícil, mas eu continuo rendido, porque eu aprendi que esse Pedro se rendeu. Você quer ver quem foi Balaão? Nós sabemos que foi um falso profeta. Nós sabemos que foi um homem que, quando Balaque chamou, ele disse: não vou. E Deus disse: vai. E ele achou que ele estava na autoridade. Ele achou que ele estava ombro a ombro com Deus. Não, Deus mandou eu e estou ombro a ombro. E chegou lá e não conseguia amaldiçoar. Nós conhecemos a história. Sabe o que ele disse? Aleluia. Balaão, depois de ter ido para cá e para lá montando altar para amaldiçoar o povo, e quando Balaque apertou ele disse assim: eu caio. Veja bem o que ele diz: eu caio e os meus olhos se abrem. Mas ele começou dizendo: eu caio. Ele sabia bem. Amados, se nós não doutrinarmos a nossa mente, as palavras que saem da nossa boca, presta atenção, é a situação que nós estamos. Jesus disse: o que sai da nossa boca está no nosso coração. Nós não conseguimos nos enganar a nós mesmos. Balaão disse: eu caio, os meus olhos se abrem. Não é o dom, queridos, é a intimidade que nos preserva. Ele disse para o Balaque, ele disse assim: quão lindos são, como são lindos os acampamentos de Israel, as tendas de Israel. Ele disse: são lindas as tendas de Israel. Ele disse mais, ele disse assim: são lindas palmeiras enfileiradas. Quer dizer o quê? Organizados. Ele disse mais, ele disse: contra Israel, o povo de Deus, não pega maldição, não pega feitiçaria. Nós estamos falando de quem? Balaão. Então é verdade quando o pregador diz assim: contra crente no Senhor Jesus Cristo não pega maldição. Saiamos dessa cultura, amados. Não, está tudo bem. Aleluia. Não pega maldição. Mas então por que dessa aflição toda? Porque o inferno, de todas as formas, quer destruir eu e você, que já estamos no plano da salvação e somos um perigo para o inimigo, porque nós haveremos de trazer muito mais. Agora eu quero falar para você uma coisa muito grande que Balaão disse. Ele disse: gostaria de terminar a minha vida como alguém que pertence ao povo de Deus. Eu quero morrer em paz, como morrem as pessoas honestas. Eu caio e os meus olhos veem. É isso que ele quis dizer. Quem dera que eu ganhasse essa oportunidade, ele disse, de morrer em paz. Amados, um justo fez o sacrifício por mim e por você. E eu e você, permanecendo aos pés de Cristo, veja bem, vou encerrar agora. Permanecendo aos pés de Cristo, eu e você não veremos o anjo da morte, não veremos a figura grotesca do anjo da morte, porque o apóstolo Paulo, cingido pela sabedoria, dirigido pelo Espírito Santo de Deus que está na minha e na sua vida, e à medida que eu e você se render, a intimidade cresce, o conhecimento cresce, chegaremos à plenitude de manifestando o poder, aleluia, sermos atacados pelo inimigo, mas sabendo que nós temos a armadura de Deus,
e que estamos bem guardados nela, aleluia, podemos combater, repreender, desfazer, pelo poder do sangue do nome de Jesus, todas as obras do mal. E como disse Salomão, esse balão não pega feitiçaria, não pega maldição, eles são abençoados. Ele disse mais: eu vejo esse povo crescer e ser abençoado. É isso que tem para mim e para você: crescimento e bênção. E nós temos um Jesus ressuscitado como testemunho da glória que tem para mim e para você, que seremos ressuscitados. Olhemos para o alvo, que é a vida eterna, queridos. Aleluia. E naquele dia que nós nos apresentarmos para a vida eterna, e Ele olhar para mim e para você e dizer: entra, bendito do meu Pai. Quando nós apresentarmos, aleluia, a nossa família, os nossos queridos, aqueles que nós oramos, pessoas que nós nem sabemos, pessoas que um dia nós lançamos uma palavra, Jesus vai dizer: e isso é uma verdade absoluta, vem cá que eu quero que você conheça alguém. Esse aqui foi por causa de você. Você vai dizer: mas eu não conheço. Mas você falou, e ele ouviu, e ele acreditou. Vida eterna com abundância desde já. E sendo Pedro obediente, orou 50 dias. Foi 50 dias? É, né? E o Espírito baixou sobre ele como línguas de fogo. Deus é tão poderoso e tão interessado em salvar, que diz que falava conforme o idioma das pessoas que estavam lá. Pegou gente indouta, que não sabia, que não eram poliglotas, que não falavam outras línguas, mas Deus fez que falassem, para que entendessem, para que se espalhasse. Três 3.000 almas. Porque ele olhou nos olhos de Jesus e disse: tu sabe todas as coisas, dirige a minha vida. Amém? Amém? Vamos orar? Aleluia. Eu tinha preparado uma mensagem tão diferente, mas é uma liberdade que Deus tem para mim e para você. É uma festa que Deus tem para mim e para você viver. Nessa passagem que estamos fazendo, é festa, queridos. Se alguém precisa de uma oração, que está doente e quiser passar aqui na frente. Se alguém precisa de uma libertação na sua consciência e quiser passar aqui na frente. Se alguém quiser, aleluia, que o Espírito derrame mais, aleluia, do conhecimento, passe aqui na frente. Sinta-se livre. Eu gostaria de pedir para o Jovan tocar um louvor mais, bem rapidinho, Jovan. Aleluia. Quero que o Israel passe para o lado da mãe dele aqui. Aleluia. E eu gostaria que pessoas conhecidas cheguem perto, peguem na mão um do outro, isso, abrace. Amados, você está abraçando abrace a pessoa que está do seu lado. Saiba que você está abraçando a obra das mãos de Deus. Você está abraçando a própria existência do Deus verdadeiro na nossa vida. Você não está abraçando um estranho, não. Você está abraçando o nosso Pai. Aleluia. Feche os seus olhos. Vamos fazer uma súplica rápida nesse louvor. Em Mi menor. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Feche os seus olhos. Aleluia. E entre nessa comunhão desse louvor. Sinta essa comunhão da Rábia Suriana, da Lamanada. Acho que da nossa aqui. Glorificado seja. Vem Espírito. Chama por ele, vem Espírito Santo. Aleluia. Vem me tocar. Peça que ele toque
você, aleluia. Vem me abraçar. Tua presença é tudo que preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração. Entregue a Ele, diz: eu entrego meu coração a ti, Espírito Santo. E mesmo sendo falho, me amas, me amas. E mesmo nada tendo, me amas, Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome precioso. Jesus, nome precioso. Jesus, Jesus, nome precioso. E mesmo sendo falho, me ama, e mesmo nada tendo, me ama, Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome precioso. Jesus.